A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, o programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem em seu primeiro bloco um entrevistado falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. A questão do voto impresso foi um dos assuntos mais mencionados ultimamente na pauta nacional. A PEC 135 de 2019, que trata do assunto, apesar de ter tido um parecer favorável à sua aprovação, foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, que precisava de 308 votos no plenário e alcançou 229. Esse resultado encerrou a tramitação da referida PEC. Mas o tema continua sendo constantemente debatido. Portanto, o tema central da nossa entrevista de hoje é a urna eletrônica. E para tratar desse assunto, vamos conversar com a juíza estadual Elaile Carvalho, titular da primeira vara de Codó, aqui no Maranhão. Bom dia, doutora Elaile, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Heraldo Moreira. Eu gostaria de agradecer aqui a participação no programa. Essas conversas são sempre essenciais para levar informação à sociedade. Doutora Elaile, por hábito aqui no nosso programa, antes da gente entrar no tema propriamente dito, a gente procura conhecer um pouquinho da pessoa do entrevistado, até porque a sua história de vida certamente pode inspirar outras pessoas que nos acompanham nesse momento. Então, a primeira pergunta que lhe faço sobre essa ótica pessoal é: por que a senhora escolheu a magistratura? Bom, na verdade, eu vou até falar por que eu escolhi o direito, né? Eu escolhi fazer vestibular para o curso de Direito porque eu sempre gostei muito de histórias e eu via várias injustiças que aconteciam no mundo, né? Pessoas sempre atrás dos seus direitos, lutando pelos seus direitos, e eu tinha muito entusiasmo com aquelas histórias e sempre gostei de trabalhar com a justiça, né? Então, fiz o vestibular para o curso de Direito para justamente trabalhar com a justiça, né? E depois eu fiz, claro, eu fiz vários concursos, eu até fui já promotora de justiça no estado do Pará, trabalhei como servidora pública no Ministério Público e tal, mas eu me encontrei mesmo foi na magistratura, certo? A magistratura, ela me traz essa sensação de justiça, né? Vez que o magistrado ouve as partes de forma imparcial e declara o direito daquele litígio, né? Então, essa minha sensação de justiça que fez eu procurar o cargo da magistratura. Bom, e qual seria a receita do bolo aí para as pessoas que quiserem seguir esse mesmo caminho? Existe uma receita? Como se preparar para isso, doutora Elaile? Olha, para tudo, desde o vestibular até os concursos públicos, a fórmula é estudar. Estudar e não perder o foco, não desanimar. A gente
dificilmente você é aprovado no primeiro concurso público, né? Mas todo aquele estudo, ele serve de acúmulo de conhecimento, né, para os futuros concursos, né? Então, a minha receita do bolo é estudar com foco e não perder esse entusiasmo com o estudo. Bom, agora entrando no tema da nossa conversa de hoje, doutora Elaine, pelo que estava redigido na PEC que foi rejeitada, como é que seria essa proposta do voto impresso? Bom, de acordo com a PEC 135 de 2019, havia previsão do acréscimo do parágrafo 12, parágrafo 12º ao artigo 14 da Constituição Federal, tá? Que dispunha que na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, fosse obrigatória a expedição de cédulas fiscais conferíveis pelo eleitor a serem depositadas em urnas indevasáveis para fins de auditoria, né? E o que isso quer dizer? Que os números que cada eleitor digitasse na urna eletrônica seriam impressos automaticamente e os papéis depositados de forma automática numa urna de acrílico, certo? A ideia seria que, em caso de acusação de fraude no sistema eletrônico de votação, esses votos em papel pudessem ser apurados manualmente. A senhora acha que isso realmente daria mais segurança à eleição? Isso é necessário? Olha, eu não acho. Por quê? Por que eu penso dessa forma? A urna eletrônica ela começou a ser utilizada em algumas cidades do país em 1996, 1998, e em 2020, nas eleições de 2020, foi amplamente utilizada em todo o Brasil, né? Então, são mais de 25 anos de utilização das urnas eletrônicas. E nunca ficou comprovado qualquer eleição mediante fraude, né, nesse tipo de votação eletrônica, né? O que poderia haver com a utilização desse tipo de voto impresso é uma maior chance de fraude, pois haveria um manuseio de papéis, né? Basta lembrar que votos com papel, os votos com papel que ocorriam antigamente, né, havia uma demora muito grande para a finalização da contagem dos votos, assim como vários tipos de fraude. O segundo aspecto é que, em cada 2 anos, quando são realizadas as eleições, seria necessário montar um grande esquema logístico para garantir o transporte, armazenamento seguro desses votos, né, dos quase cerca de 148 milhões de eleitores brasileiros. E já existe um imenso trabalho com logística das urnas eletrônicas até as suas sessões. Quem trabalha diretamente com eleição sabe disso, né? Imagina a organização de um esquema com esses votos impressos, né? Vou só dar uma resumida aqui. Quem trabalha nas eleições sabe que essas urnas eletrônicas, já esse trabalho logístico, de levar as urnas eletrônicas do TRE até todas as cidades do interior do estado, requer um grande trabalho, né, uma grande organização. E o retorno, após as eleições dessas urnas, também requer um grande trabalho. O voto impresso iria somar a todo esse trabalho que a gente já tem com essa logística das eleições. E o terceiro risco é o aumento da judicialização das ações nas eleições, né? Claro que todo perdedor ia querer fazer a contagem desses votos, ia alegar fraude e querer fazer a contagem desses votos impressos. Bom, eu ainda acrescentaria, se a senhora me permitir, gostaria que a senhora comentasse a respeito, a questão do custo também, né? Porque para imprimir isso, teríamos que ter uma estrutura para isso, impressoras, cartuchos, papel, etc. Isso oneraria também mais os cofres públicos? Demais. Inclusive, o TSE ele fez um estudo em relação a esses custos e o orçamento ficaria, para os próximos 10 anos, ficaria em torno de 2 bilhões e 500 milhões. Ora, vai se mexer numa coisa que está dando certo para utilizar um dinheiro, um valor desse imenso, que poderia ser utilizado em outros benefícios para a sociedade, né? Então, por isso que também é um dos argumentos que eu vejo que não seria ideal esse voto impresso, porque esses valores poderiam ser utilizados em prol de outros benefícios para a sociedade.
E aí, nessa mesma linha de raciocínio, doutora Laile, além de esse custo elevado, que poderia ser utilizado em políticas públicas mais interessantes para a população, eu lhe pergunto, é momento também para estar se discutindo isso? Será que não se tem no país, nesse momento, outras prioridades? Pois é, eu concordo. Inclusive, hoje, no país, acho que qualquer cidade você percebe um grande número de pessoas, de pedintes na rua, né, de moradores de rua. Então, a gente vê que o grau da miserabilidade do povo aumentou, né, esses últimos tempos. E o povo também, em decorrência da pandemia, precisa repor os seus trabalhos, né, os seus empregos, levar dinheiro para casa para garantir o alimento e outros custos, né, custos normais da vida, né. E, além disso, nós estamos já em 2021, ano que vem já é ano de eleição e eleições gerais, né. Então, é um curto espaço de tempo para se mudar uma estratégia de voto, um sistema de voto que está dando certo e que poderia onerar muito mais o país que aumentou os juros, né, ultimamente, e vem elevando também a taxa de inflação. Não é uma realidade não só brasileira, mas vários países do mundo, em decorrência até da pandemia, que mexeu muito com a economia mundial, vem elevando a inflação. Doutora Elaine, eu até sei como funciona, mas como os nossos teleouvintes talvez não saibam, e como a senhora, eu imagino, exerça também a função de juíza eleitoral, a senhora poderia explicar para os nossos teleouvintes como é que funciona efetivamente a votação eletrônica? No momento que a pessoa vota ali, aquele voto está disponível pela internet para que alguém possa acessar, burlar, hackear, como a gente imagina que possa acontecer com qualquer equipamento eletrônico? É assim que funciona ou não? Não, não está. Até porque a urna eletrônica ela não fica conectada à internet e a nenhuma outra rede. Então, isso impossibilita as ações dos hackers, né? E essa forma até, esse impedimento da conexão das urnas eletrônicas com a internet ou com qualquer outra rede, é uma forma de auditagem até das urnas eletrônicas, né? E em relação a isso que você perguntou, eu posso citar também outro procedimento de auditoria, que é a criptografia, né? O que é criptografia? A partir dela, todos esses votos dos eleitores que são depositados nas urnas eletrônicas, eles são embaralhados pelo sistema, né? E isso visa impedir que haja identificação do voto de cada eleitor. Então, esses votos, eles são sigilosos, tá? E não tem como se verificar essa votação através da internet, acompanhamento de sites, isso não existe, tá? Mas quando da transmissão desses dados para o TRE e do TRE para o TSE, nesse momento eu imagino que haja algum tipo de conexão. Nesse instante, isso poderia ser modificado, doutora Elaine? Olha, o que acontece, eu vou contar um pouquinho, resumidamente, o que acontece. Quando termina a eleição, as pessoas que estão trabalhando lá, os mesários que estão trabalhando na sessão, retiram a mídia, tá? Preenche lá, imprime um boletim de urna, preenche a ata e tal, e levam, existem pessoas que trabalham na logística que levam a mídia até a sede do cartório eleitoral, né? E o juiz ou o servidor lá do cartório eleitoral, essa mídia, ela é como se fosse um pendrive, então ela carrega aqueles votos das urnas eletrônicas. E o juiz ou o servidor do TRE coloca a mídia no computador e o sistema lê os votos, computa os votos daquela urna eletrônica num sistema, né? E aí vai fazendo a totalização. No final da totalização, esses dados são enviados ao TRE. É isso que ocorre. Eu acho que é importante destacar também, doutora Elaine, que antes... Eu lembrei até que você fez uma pergunta, se nesse momento é possível, né, haver o hackeamento. Constantemente, o TRE, o TSE, né,
ele abre um momento ali que chama técnicos em tecnologia, em informática, pessoas altamente qualificadas para burlarem o sistema do TRE, o sistema de voto eletrônico, né? E aquele é o momento ali desses hackers tentarem, né, manipular os dados e tal, e qualquer problema em decorrência nesse momento, qualquer problema que ocorra no sistema nesse momento aí, o TSE ele resolve imediatamente, tá? Essa é uma forma também de auditagem das urnas eletrônicas. Bom, eu acho que é importante a senhora destacar também, doutora Laile, que antes de começar a votação, antes de abrir a sessão ali para as pessoas acessarem a urna e tal, é emitido um relatório mostrando que a urna está limpa de dados, está zerada, né? É chamada até de zerésima, se eu não estou enganado, e ao final da votação, ao final do dia, depois que termina o horário da votação, é emitido um outro documento mostrando a quantidade de votos que houve ali e tal. Isso não já seria suficiente para garantir a segurança daquela urna em especial? Essas são mais uma forma de complementação da auditoria nessas urnas. Então, quando dizem que não existe, que essas urnas não são auditáveis, isso não corresponde à verdade. Então, nós já falamos aqui de várias formas de auditoria nessas urnas eletrônicas. Esses comprovantes da Zerésima e do boletim de urna também servem para garantir a segurança nas eleições, né? A Zerésima ela é impressa antes da utilização daquela urna eletrônica, antes de começar a votação, né? Para garantir que naquela urna eletrônica não exista nenhum voto já computado, tá? E o boletim de urna, após o término das eleições, naquela sessão, o boletim de urna ele é impresso lá pelo presidente lá da mesa, e ele imprime 5 vias para saber quais são os votos computados naquela urna, as legendas, os partidos políticos que receberam votos, né? Inclusive, em cidades menores do interior, isso é muito comum, os presidentes, os fiscais, os delegados dos partidos pegam esses boletins de urna e fazem o somatório de todos os boletins de urna lá das sessões e sabem até do resultado das eleições antes até do cartório eleitoral, né? Porque ele já faz esse trabalho aí bem feito de somatória. E só para esclarecer, essas Zerésima e boletim de urna são um extrato impresso, né? É como se fosse esse extrato que nós recebemos no supermercado, por exemplo, das compras que nós fazemos, representa mais ou menos aquele documento. Bom, doutora Laile, a senhora tocou num ponto importante aí, os fiscais e os delegados de partido. Quer dizer, como se não bastassem todos esses mecanismos internos de proteção da urna, ainda tem esse pessoal trabalhando lá, acompanhando e tal. Quer dizer, a gente não vê por onde, não é? Já que não tem acesso a nenhuma rede, já que o Tribunal Eleitoral é rigoroso, já que os próprios partidos e candidatos têm lá pessoas suas acompanhando dentro da sessão a votação, ainda assim a gente pode imaginar que é necessário criar mais um mecanismo de proteção? Não, até essa questão que você falou dos mesários, dos delegados, e dos fiscais, muita gente ali, a gente poderia pensar o seguinte, um mesário desse inclui com os outros mesários, poderia lá votar, mas isso é muito difícil de acontecer, porque tem várias pessoas ali fiscalizando as eleições, os mesários, um não pensa igual ao outro, né? A polícia está todo o tempo ali passando e pode ser acionada, o juiz também, o promotor de justiça, ele está o tempo todo ali percorrendo aquelas sessões, né? E os telefones estão disponíveis, os delegados, os fiscais dos partidos estão ali, e principalmente o povo também, o povo também o fiscal dessas eleições, né? Doutora Elaine, a urna eletrônica, ela é uma invenção brasileira e é usada só no Brasil? A urna eletrônica não é utilizada somente no Brasil,
tá? Conforme o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social, que é o IDEA, que é uma organização não governamental que estuda as eleições e a democracia pelo mundo, até 2015, pelo menos 23 países usavam urnas eletrônicas nas eleições gerais e 18 países em eleições regionais. Por exemplo, além do Brasil, estão também inseridos países de diferentes continentes e realidades sociais, como os Estados Unidos, tá? O Canadá, México, Argentina, Rússia, Índia, França e Namíbia. Ou seja, são países que têm uma realidade bem diferente uma da outra, né? A Coreia do Sul, ela vem estudando a possibilidade de implantação do voto eletrônico. Os Estados Unidos, a gente sabe que conta com 50 estados e 30 dos estados americanos têm um voto eletrônico como opção. Os estados aqui, não é a federação que escolhe como é que é feito ali o sistema de votação, mas são os estados, tá? 18 desses estados, desses 30, tem o comprovante de votação, certo? E nesse país, Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, existem estados em que o voto ele é feito pelos correios, o que acaba atrasando muito as eleições e a apuração desses votos. A gente vê nas eleições norte-americanas, a gente acompanha lá aquela novela na apuração dos votos lá das eleições deles, né? Bom, na proposta que estava sendo discutida, na PEC, proposta de emenda constitucional, doutora Laide, além desse recibo que era impresso e colocado numa urna transparente e tal, uma via também era entregue para o eleitor ou não? Não, pelo que eu vi na PEC, era só, eu não vi essa questão da via entregue ao eleitor, tá? Ela era impressa e cairia nessa urna de acrílico. Pois é, aí fica a dúvida, né? Como é que a gente ia garantir a segurança desses votos que estariam nessa urna de acrílico, né? Ela teria que ficar permanentemente sob observação, filmagem, para saber se ninguém mexeu lá, alterou os votos. Quer dizer, me parece que, longe de ser uma solução, era mais um problema, não? Exatamente. Como eu disse antes, né? Que poderia ocorrer uma manipulação desses votos e aí sim poderia ocorrer fraudes também, né? E aí a contagem não poderia não ser igual lá da urna eletrônica e dizer que houve fraude e um voto desse ser extraviado e perdido, sim, e geraria maiores problemas que a gente já tem para assegurar a segurança dessas eleições. Maravilha. Nós agradecemos muito a participação da juíza estadual Elaile Carvalho pela excelente e esclarecedora entrevista e abrimos o espaço agora para suas considerações finais. Olha, a urna eletrônica brasileira, ela foi projetada e construída no Brasil, tá? Por brasileiros, para brasileiros. Então, para ser usada aqui, segundo as características e necessidades únicas do nosso país. Não há nenhuma influência estrangeira no nosso sistema eleitoral. E o órgão responsável pelo desenvolvimento de todo o software da urna é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, né? Então, eu indago aqui, por que nós não podemos ter algo criado e desenvolvido pelo Brasil para nos dar orgulho e servir de exemplo para o mundo? Porque alterar um procedimento que está dando certo e que vai gerar um gasto de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais, conforme as informações do TSE. A preservação da democracia ela é muito importante para o país, principalmente um país que acabou de sair da ditadura, não tem nem 40 anos, né? E uma democracia ela é preservada sem ódio e propagação de mentiras. O ódio é mentira e as teorias conspiratórias devem ser combatidas com constante esclarecimento da sociedade, como estamos fazendo aqui, tá, Heraldo? E a urna eletrônica ela é um orgulho para o país, pela segurança, pela rapidez e eficiência, além de garantir várias formas de auditagem, de auditoria nessas urnas, né? E traz uma divulgação de resultados célere e de forma segura, né? Se não fosse ela, teríamos eleições muito mais densas, difíceis e demoradas. E eu me manifesto aqui pela plena confiança nas urnas eletrônicas
urnas eletrônicas, que sempre passam por auditorias, tá? Então, não há razão de ser do voto impresso. E, Heraldo Moreira, eu te agradeço em nome da Associação dos Magistrados, tá? Por estar dando essa oportunidade, esse espaço para maiores esclarecimentos em defesa da justiça eleitoral e da urna eletrônica. Obrigada. Nós que agradecemos e estamos fazendo aqui o nosso papel como emissora pública de levar a informação com verdade para os nossos cidadãos. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. A campanha online do Centro Desportivo Maranhense de Cegos, CDMAC, continua até 31 de agosto. O objetivo é arrecadar fundos para aquisição da sede própria. A novidade é que agora, doando valores acima de R$10, você pode concorrer aos seguintes brindes: 5 camisas oficiais do seu time favorito, uma bola de futebol de 5, uma bola de futebol de campo e uma bengala. Para participar, basta enviar seu nome completo e comprovante de doação para o WhatsApp 989-8177-5629. A campanha está disponível no site do Ação Legal. Os links que dão acesso às contribuições podem ser acessados por meio do site cdmacmaranhão.com ou pelas redes sociais do Centro Desportivo. Ajude o CDMAC a realizar este sonho. Aporte na inclusão. Doar é um gesto de amor. Mais informações, acesse www.cdmacmaranhão.com. Apoio Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a um quadro de sucesso do nosso programa, o Pode Isso, Procon, com nada mais, nada menos que a presidente do Procon do Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. Precisei resgatar meu chip, mas a operadora quer que eu assine um plano. Pode isso, Procon? A operadora não pode obrigar o consumidor a contratar plano controle ou pós-pago para reaver o seu número. Isso é considerado venda casada e você pode denunciar o Procon Maranhão. Central de Atendimento ao Cidadão, Mia Cara de Gato. Em que posso ajudar? Eu ainda preciso agendar o atendimento, Mia. Claro, meu colega. Todas as nossas unidades estão trabalhando com agendamento prévio. Tu agenda aqui comigo, vem no dia e hora marcada, vem sozinho, colega, que é pra não aglomerar. E agora vamos ao quadro Direito Tributário Descomplicado, com a contadora Daniela Moura.
Acompanhe. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre contabilidade e Simples Nacional. Muitas pessoas acham que pelo fato da sua empresa ser tributada pelo Simples Nacional, ela não é obrigada a ter contabilidade. Ledo engano. Toda e qualquer empresa é obrigada a ter contabilidade, ou no mínimo um livro caixa. O Simples Nacional nada mais é do que uma forma de tributação. Ele não é um tipo de empresa, tá? Então é uma forma de tributação. Ou seja, enquanto empresa, continua obrigada a ter sua contabilidade, podendo, nesse caso, ter apenas o livro caixa, tá? Então, a contabilidade ela é obrigatória, assim como se fosse para uma empresa tributada pelo lucro real, pelo lucro presumido, lucro arbitrado ou até o MEI. A contabilidade, além de ser uma ferramenta muito importante para a sua empresa, pois é uma ferramenta gerencial que vai lhe mostrar se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo, ou seja, é aquela ferramenta que vai dar um norte para você, enquanto dono do negócio, cobre do seu contador a sua contabilidade, porque ela vai ser muito útil. Não acredite em quem lhe diz que contabilidade para Simples Nacional, ela não é obrigatória, porque ela é sim. Inclusive, a partir do ano que vem ou para 2023, a Receita Federal vai obrigar as empresas do Simples a enviar a sua contabilidade para a Receita via digital. Assim como hoje as empresas tributadas pelo lucro real ou presumido já fazem, ou seja, já são obrigadas a fazer. Então, quanto mais cedo você cobrar do seu contador, você começar a ter a sua contabilidade, melhor. Porque daqui a alguns anos, todas as empresas elas vão ficar iguais do ponto de vista contábil perante o fisco, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. E ainda temos o quadro Comentando Decisões com o juiz estadual Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Vamos assistir. O lançamento do que é conhecido como água de lastro nas cidades portuárias é um problema mundial, é um problema nacional e é também um problema aqui na cidade de São Luís, porque também a nossa cidade é uma cidade portuária. Nós temos aqui grandes portos, o Porto do Itaqui, o Porto da Vale do Rio Doce, o Porto da Alumar, enfim, nós temos grandes portos em São Luís e temos, naturalmente, grandes embarcações que atracam nesses portos para carregar ou descarregar, e enquanto aguardam o momento dessa operação, elas ficam ancoradas, ou como denominam, fundeadas nas proximidades, no nosso caso aqui na Baía de São Marcos. Pois bem, o lançamento dessa água de lastro, ou podemos aqui chamar de esgoto, dos resíduos dessas embarcações, é um grave problema ambiental. Resolver esse grave problema ambiental é um desafio de toda a cidade portuária. É um desafio para todos. Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos grandes problemas no que se refere à balneabilidade das praias. E São Luís é uma cidade turística, uma cidade portuária, mas também é uma cidade turística. E, naturalmente, os danos que o meio ambiente sofre na cidade de São Luís em decorrência da água de lastro ou em decorrência do resíduo lançado pelas grandes embarcações que ficam aqui ancoradas ou fundeadas, precisa ser resolvido. Nós temos um processo que tramitou aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, julgado por mim recentemente, que condena o Estado do Maranhão a promover esta fiscalização, que é responsabilidade, a proteção do meio ambiente, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal, é dever de todos, naturalmente.
envolve aí a União, Estado, municípios e cidadão de um modo geral. No caso, a fiscalização do mar, que tem atribuição da União, claro, que poderia promover e deveria promover essa fiscalização, quando ela não ocorre, cabe ao Estado fazê-la também. Então, nesta ação, no caso da ação que deva ser promovida, por exemplo, contra a União, deve ocorrer no âmbito da Justiça Federal, porque quem julga a União é a Justiça Federal. No caso aqui da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, nós julgamos o Estado e município. Então, neste processo, por exemplo, o Estado alegava que a responsabilidade seria da União, mas na omissão da União, a condenação recaiu sobre o Estado para promover a devida fiscalização, notificação, aplicar as sanções, fiscalizar, controlar e aplicar as penalidades naquelas embarcações que eventualmente estejam poluindo a Baía de São Marcos com danos graves ao meio ambiente da Ilha de São Luís. Hoje ainda teremos a estreia de um quadro novo, o Empregos e Oportunidades, com o colega da Rádio Timbira, Wesley Maranhão. Vamos acompanhar. Olá, Heraldo Moreira, bom dia, muito bom dia também a todos que estão acompanhando ao Direito no Ar pela nova 1290 Rádio Timbira, a primeira do Maranhão. Estamos dando início ao quadro Empregos e Oportunidades, exclusivamente voltado para a área do direito. Aqui vamos trazer as principais informações a respeito de concursos abertos ou previstos em todo o Maranhão, região ou Brasil. Hoje, dia 28 de agosto de 2021, eu sou Wesley Maranhão e trago agora os destaques desta edição. Estão abertas as inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará e as inscrições para a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás vão abrir daqui a 3 dias com um salário mensal de R$ 32 mil. Para começar, amigos e amigas, estão abertas as inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará. O concurso está ofertando 10 vagas para o cargo de defensor público substituto, sendo 5 de ampla concorrência, 2 destinadas a negros, 1 a quilombola, 1 a indígena e 1 a pessoas com deficiência. O salário inicial está em R$ 20.565. É preciso ser bacharel em Direito, ter registro na OAB e comprovar que já tem atuado por no mínimo 3 anos na atividade jurídica. O conteúdo programático parcial envolve direito constitucional, direito civil, direito penal e direito processual civil. A prova escrita objetiva está programada para o dia 4 de dezembro e a prova prático-discursiva para o dia 5 de dezembro. E a banca responsável pela aplicação é o Sebrasp. As inscrições, então, podem ser feitas no site do próprio Sebrasp, que é o sebrasp.org.br. E, minha gente, as inscrições para o concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás vão abrir daqui a 3 dias, na terça-feira. São 30 vagas para o cargo de procurador substituto, além de ter cadastro de reserva. As vagas estão distribuídas em 28 oportunidades para ampla concorrência e 2 para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 32 mil e as inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora, que é a Fundação Carlos Chagas, pelo endereço concursosfcc.com.br. A prova objetiva acontecerá no dia 24 de outubro e abordará conteúdos de direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito financeiro, direito civil, direito ambiental, direito do trabalho, direito previdenciário, direito processual civil e direito processual do trabalho. Galera, chegamos ao fim do nosso quadro aqui no Direito no Ar.
Grande abraço para vocês e até mais. O Conselho Nacional de Justiça vai implantar mais uma solução tecnológica para o desenvolvimento da Justiça 4.0 no país. A plataforma digital do Poder Judiciário integra esforços e recursos dos tribunais no aprimoramento dos sistemas de processos judiciais eletrônicos e outras ferramentas que vão dar agilidade aos serviços jurisdicionais. Para aprofundar o assunto e debater o uso de novas tecnologias pelos tribunais, a revista eletrônica Link CNJ recebe o diretor executivo da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs e doutorando em Direito, Daniel Marques, e a coordenadora executiva do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas, Juliana Lois. Vamos ver. No princípio era assim, urna de madeira, de lona, e não adiantavam os cadeados. A cédula de papel era um instrumento de fraude conhecido, sem falar na demora da apuração. Muitas vezes o resultado atrasava mais de uma semana. É preciso que se lembre que na época das cédulas em papel, o papel que era colocado na então urna de lona, muitas vezes não necessariamente era o papel que era contado e computado. Então, ali, naquele cenário, os eleitores eles corriam um risco muito grande. E foi justamente para afastar esse risco que o projeto da urna eletrônica, que tem sido bem sucedido durante esses 25 anos, foi incluído. E a inclusão foi um processo. Vários protótipos da urna eletrônica foram construídos antes que o eleitor pudesse ouvir esse barulhinho típico da retomada democrática do país. Os primeiros testes reais da urna eletrônica foram feitos na eleição de 1996, uma vitória da democracia e da tecnologia brasileiras. E para enfrentar 25 anos de uso sem nenhuma fraude comprovada, as urnas são desenvolvidas constantemente e colocadas à prova. A Justiça Eleitoral brasileira, ela disponibiliza os sistemas para serem atacados mesmo em um evento, em uma cerimônia que nós chamamos de teste público de segurança. Os testes públicos de segurança eles são fundamentais para o nosso desenvolvimento, porque é o momento em que nós colocamos as urnas nas mãos de quem quer que queira atacar, e aí a gente inclui professores universitários, hackers, investigadores da PF, e eles vão para essa cerimônia, para esse evento que dura uma semana, fazem os seus testes, os seus planos de ataque, e com isso nós aprendemos também. As urnas têm mais de 30 camadas de segurança e, como não são ligadas à internet, não podem ser acessadas remotamente. Mesmo assim, outros cuidados são tomados. Um dos mais importantes é a abertura para a fiscalização de todo o processo eleitoral. A eleição é auditável antes e depois do voto. Fazem parte desse rol de entidades fiscalizadoras mais de 15 tipos de entidades. Por exemplo, todos os partidos políticos, além disso, a CGU, o TCU, o Ministério Público, a OAB, as Forças Armadas, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, além de todos os departamentos de tecnologia de universidades que demonstrem interesse junto ao TSE. Então, se nós formos colocar na ponta do lápis, nós teremos aí tranquilamente mais de 100 entidades que podem e devem auditar o processo, estar junto com o TSE, averiguando, inspecionando os passos do TSE, para que assim os eleitores, a sociedade brasileira, se sinta mais confiante. E a preparação para as eleições do ano que vem já começaram. A Justiça Eleitoral se concentra em demonstrar a segurança do processo e valorizar a urna eletrônica como uma conquista democrática. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Cláudio Couto, doutor em Ciência Política e coordenador de mestrado em Gestão e Políticas Públicas. Converso também com Evelyn Melo, advogada e integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Rio de Janeiro.
Muito obrigado aos dois pela participação na entrevista. Eu começo com uma pergunta para o professor Cláudio. Eu pediria que o senhor nos falasse sobre o processo eleitoral brasileiro de uma perspectiva histórica. Vamos lembrar um pouco, mesmo que rapidamente, da República Velha e depois dos anos 40, 50, 60, da época em que se apurava manualmente os votos, em que as práticas políticas eram talvez piores do que são hoje. Como é que o senhor situa o processo eleitoral ao longo do tempo nos últimos, digamos, 100 anos? Olha, eu entendo que o processo eleitoral teve uma contínua melhora ao longo da nossa história, né? Até se a gente volta ainda ao período monárquico, nós tínhamos eleições que eram eleições de alguma forma fabricadas pelo próprio governo, né? O imperador indicava um primeiro-ministro, depois disso havia convocação de eleições e nessas eleições sempre havia a confirmação, surpreendentemente, poderíamos assim dizer, do partido daquele primeiro-ministro que foi indicado pelo imperador. É por isso que isso era chamado de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque havia uma manipulação do processo decisório. Com a República, a gente continuou a ter essa manipulação e aí havia o chamado voto de cabresto, em que os eleitores eram levados para votar por aqueles que queriam que eles votassem de uma determinada forma, o período do coronelismo. Nesse período, nós também não tínhamos voto secreto, o voto era dado abertamente, e isso fazia com que a possibilidade de intimidação dos eleitores e de manipulação do processo eleitoral também fosse muito grande. Não bastasse isso, havia ainda um processo de mudança dos resultados eleitorais na hora de fazer as atas de votação, né? O chamado bico de pena, quando se mudavam os resultados, e ainda por fim, se algo passasse, havia a chamada degola. Por quê? Porque os candidatos, depois de eleitos, tinham que ser reconhecidos pelos órgãos legislativos aos quais se dirigiriam. E aí, consequentemente, caso não fossem, eram degolados. E aí se escolhia alguém para o seu lugar. Isso começa a mudar nos anos 30, depois da Revolução de 30, quando é criado o novo Código Eleitoral, vai ser instituída a Justiça Eleitoral, é nessa mesma época também que se cria o direito ao voto feminino e se estabelece também o voto secreto. E de lá para cá nós tivemos a Justiça Eleitoral sempre funcionando de maneira muito positiva. Até mesmo durante a ditadura militar, o que nós tivemos foi uma justiça eleitoral que, apesar dos pesares, assegurou que os resultados eleitorais fossem resultados rígidos, resultados corretos. Talvez o maior exemplo que nós tenhamos disso é que durante a ditadura, nos anos de 1974, no ano, melhor dizendo, de 1974, as eleições ali para o Senado acabaram elegendo de 22 senadores, 16 da oposição. Isso mostra que a Justiça Eleitoral trabalhava bem procurando evitar a fraude, o que não quer dizer que a fraude não ocorresse, inclusive por conta dos rincões do país, onde havia o voto escrito à mão, em cédulas. Nessa época, já cédulas oficiais haviam sido substituídas às antigas cédulas que eram entregues aos eleitores pelos próprios partidos e pelos próprios candidatos, o que também facilitava muito que houvesse algum tipo de fraude. E finalmente chegamos aos dias atuais, né, quando nós temos urnas eletrônicas e aí há uma série de efeitos positivos da adoção das urnas eletrônicas. Creio que um deles, nós podemos assim dizer, é o fato de que os votos nulos e brancos são muito menores hoje em quantidade do que eram no passado. Por quê? Porque o eleitor erra menos, ele tem menos chance de dar um voto que não vai poder depois ser apurado. Ou mesmo no processo de apuração, qualquer anulação de voto indevida, ela não vai acontecer no sistema eletrônico. Todos os votos são computados, e a gente sabe, computados muito mais rapidamente, sem interferência humana direta nesse processo de computação, e aí o resultado é que nós temos eleições muito mais limpas e muito mais efetivas hoje do ponto de vista da expressão da vontade do eleitor do que tivemos no nosso passado. Evelyn, eu te peço uma avaliação do papel que a Justiça Eleitoral desempenha no Brasil, agora falando dos anos mais recentes, digamos, dos últimos 30 anos, já da década de 90 para cá, quando surgiu até a urna eletrônica. Ela é de 1996, os primeiros experimentos, né? A implantação foi meio gradual, depois já no começo dos anos 2000. Qual é o papel que a Justiça Eleitoral desempenha nesse processo, na sua avaliação? Eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho mais dos 30 anos e lembrar que o Código Eleitoral de 1932 já previa a máquina de votar. E aí sim, só em 1995, a Justiça Eleitoral ela conseguiu reunir um grupo técnico formado por membros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e do Centro Técnico Aeroespacial para fazer o projeto das urnas eletrônicas. E aí sim, em 1996, a gente teve o primeiro uso
do coletor eletrônico de votação, que foi o primeiro nome da urna eletrônica aplicado nas eleições municipais. Foi a primeira experiência, que ainda não tinha sido aplicado integralmente em todo o país, mas que foi gradualmente sendo aplicado e muito bem aproveitado pelos eleitores. Você diria que a Justiça Eleitoral merece a credibilidade que muita gente empresta a ela, inclusive internacionalmente? Sem dúvida, porque o processo de votação das urnas eletrônicas atualmente também é auditável tanto pelo eleitor como pelos membros do Ministério Público, da OAB, pelos partidos políticos e candidatos, pela Polícia Federal, pelos membros do Congresso Nacional. Então, são diversos atores do sistema de justiça, inclusive os próprios membros da Justiça Eleitoral, que participam de auditorias internas e externas no dia da eleição, para conferir credibilidade e transparência ao resultado das urnas. Cláudio, as urnas eletrônicas, logo que implantadas, foram saudadas pela grande maioria da população, mas durante esse processo, ao longo desses últimos 30 anos, especialmente em anos recentes, a gente viu uma contestação muito grande. Como é que se explica esse fenômeno do ponto de vista de um estudioso como você? Olha, eu creio que boa parte dessa contestação vem de uma incompreensão de como aquilo realmente funciona. Para uma pessoa leiga em informática, entender como digitar o seu voto na urna e depois ter esse voto computado, transferido para um sistema que vai totalizar os votos, isso não é necessariamente algo tão evidente para as pessoas, enfim, que não entendem exatamente como esse processo tecnicamente funciona. A ideia do papel é muito mais intuitiva. Eu vou lá, boto meu papel na urna, em que eu escrevi alguma coisa, e depois alguém vai contar esse papel e comparar com todos os outros. O outro sistema é mais, podemos assim dizer, opaco não pela sua correção, mas muito mais por essa característica justamente técnica que não é acessível a todos. Agora, ao mesmo tempo, o que nós vemos é as pessoas muito mais contentes com os resultados pela rapidez com que eles saem. Nós, às vezes, ficávamos dias ali aguardando até o final da totalização dos votos, os cômputos, havia algum tipo de surpresa, porque, de repente, começava a se contar voto que vinha de um outro lugar. Hoje a coisa não é mais assim, Hoje o que você tem é um processo muito acelerado, às vezes de um dia para o outro você já tem a totalização, já que computadores são muito rápidos, e creio que isso também produz uma satisfação no eleitor, tanto que nos últimos anos nós não tivemos nenhum tipo de contestação séria, exceto mais recentemente, a esse tipo de problema, a esse tipo de organização do voto por meio eletrônico. Cláudio, a palavra-chave parece ser auditável. Os dois processos, tanto o manual quanto o pela urna eletrônica, permitem, de certa forma, a conferência do resultado. Fazendo uma comparação entre os dois processos, qual dos dois você diria que é mais confiável? Olha, eu diria que é o processo eletrônico, por conta de uma razão simples. Porque na medida em que você tem muito menos intervenção humana entre o momento em que o voto é dado pelo eleitor até o momento da contagem dos votos, a possibilidade de algum tipo de manipulação no meio desse caminho é menor e, consequentemente, quando se fizer auditoria, vai se fazer auditoria sobre o resultado inicial e não sobre algo que possa ter sido transformado ao longo do tempo. Talvez uma imagem que nós possamos usar para entender isso é a maneira como hoje nós movimentamos o dinheiro nos bancos, no mercado financeiro, as pessoas que têm contas bancárias, fazem pagamentos por meio eletrônico. Não se usa dinheiro mais para um monte de coisas, se faz tudo por meio de transações eletrônicas e elas são auditáveis. Se alguém tem, por exemplo, algum problema de desfalque na sua conta porque um hacker foi lá e invadiu, dá para saber qual foi o caminho, o que realmente aconteceu e corrigir o problema, porque é auditável eletronicamente. As urnas que sequer estão em rede, e aí não tem como um hacker invadir, elas são auditáveis elas mesmas, da mesma forma que é auditável qualquer outro tipo de processo digital e eletrônico hoje em dia. Inclusive porque ela é projetada para que possa ser auditada. Então eu diria que, do ponto de vista da possibilidade de auditoria, nós temos dois processos que, em princípio, funcionam bem do mesmo jeito, só que o da urna eletrônica de uma forma muito mais favorável, porque além de você ter dados muito mais rapidamente aferíveis por conta da computação, você também tem dados em que não há uma interferência que possibilitaria algum tipo de alteração. Resultado, o que você está auditando é um processo muito mais limpo, um processo muito menos sujeito a qualquer tipo de intervenção inadequada. Eu gostaria de complementar a informação que o Cláudio trouxe sobre a possibilidade de auditoria em código-fonte do sistema que é usado nas urnas eletrônicas. E é importante lembrar que qualquer tipo de utilização de um software não autorizado deixa registro digital
dessa tentativa de invasão do sistema das urnas eletrônicas, sem contar que existem mais de 30 barreiras físicas e digitais para garantir a autenticidade e o sigilo do voto. Cláudio, no último dia 10 de agosto, a Câmara dos Deputados derrubou a proposta de auditagem da urna eletrônica por meio do voto impresso. Que desdobramento a gente pode esperar dessa decisão da Câmara? Olha, creio que pelo menos essa discussão para as eleições de 2022 está encerrada, né? Pelo fato de que a gente não pode ter novamente essa proposta submetida ao Congresso Nacional, já que é uma proposta de emenda constitucional, ela tem de ser rejeitada, ela só pode ser apresentada, melhor dizendo, novamente no ano seguinte, né? Então não vai ter mais tempo disso ser aprovado de forma legal para poder ser válido na eleição de 2022, e aí, consequentemente, passando esse período, eu acredito que é um tema que tende a perder importância, né? Ele assumiu importância na conjuntura política, em função, sobretudo, de um pleito do atual presidente da República, de alguns dos seus apoiadores, mas não é necessariamente algo que estará presente mais adiante, depois das próximas eleições. Acho, consequentemente, que é um assunto, em boa medida, morto, até onde a gente consegue enxergar. E, Evelyn, e como é que a OAB, especialmente a OAB do Rio, onde você atua, se prepara para essas eleições? A OAB sempre participa desse processo de auditoria de fiscalização das urnas eletrônicas. A OAB sempre envia um membro para representar a ordem e a gente tem uma boa expectativa sim, porque a Justiça Eleitoral tem cada vez mais contado com a participação da OAB, tanto, inclusive, a Justiça Eleitoral tem a peculiaridade de ser integrado com o representante da OAB também, o seu corpo de julgadores, né? A gente tem um membro julgador que é indicado da OAB, e a gente tem participado ativamente, tanto de debates para a construção de resoluções preparatórias para as eleições, como conversas preparatórias entre os candidatos e os partidos políticos com a Justiça Eleitoral. Então, a gente sempre tem uma boa expectativa da participação da ordem e da contribuição que os advogados e advogadas experientes nessa área podem levar também, já que os membros, eles mudam a cada 2 anos. Então, o tribunal está sempre se remontando. E os advogados eletoralistas sempre têm que contribuir com essa integração de conhecimentos. E, Cláudio, que avaliação você faz do comportamento da sociedade civil nesses episódios recentes que envolveram, por exemplo, a votação na Câmara e que expectativa você tem para as eleições no ano que vem? Bem, eleições são, por natureza, né, e acho que a Evelyn falou disso agora há pouco, né, um momento quente da vida. Né? A política mobiliza as pessoas, a política é alguma coisa que inclusive move paixões, né? E não só, digamos, o lado racional do que as pessoas têm. Nós vimos isso em todo esse processo de discussão sobre o método de votação, se seria eletrônico, se seria impresso, se seria eletrônico com impressão, enfim. Tudo isso mobilizou diversos setores em função das suas crenças, dos seus afetos, dos seus interesses. Acho que isso também é importante e creio que vai continuar sendo assim até a eleição e mesmo depois dela. Né? Claro que se vira uma página, esse assunto referente à impressão do voto sai da frente, mas algumas ideias relativas a isso certamente continuarão a se movimentar. No que eu estou dizendo? É muito provável que quem, por exemplo, não ficar feliz com o resultado da eleição vai lembrar que o voto poderia ter sido impresso, se fosse impresso poderia ter sido diferente, porque é o mesmo argumento que se fez antes. Né? E acho que esses vários segmentos da sociedade civil vão provavelmente se mobilizar da forma como se mobilizaram diante dessa questão. Né? O que nós vimos na sociedade civil do modo geral foi muito mais a defesa do método de votação adotado no Brasil, né? Que não foi, na realidade, defendido, foi, pelo contrário, atacado por certos agrupamentos político-partidários. Teve muito mais essa cara do que propriamente algo que mobilizasse a sociedade, sindicatos, associações civis, entidades de classes dos mais variados tipos, não se mexeram para defender a impressão do voto. Pelo contrário, se mobilizaram para defender a legitimidade do processo como ele existe até hoje. Eu acho que essa é a tendência daqui para frente. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Evelyn Mello, advogada e integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Rio de Janeiro, e também de Cláudio Couto, doutor em Ciência Política e coordenador de mestrado em Gestão e Políticas Públicas. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail
amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.